Para melhor compreendermos o Estado Islâmico, nós devemos analisá-lo sob dois aspectos, o religioso e o político. Sob o aspecto religioso, o Estado Islâmico ele adota uma vertente do islamismo que faz uma leitura literal da Sharia. Remontando à origem do islamismo, nós temos que essa religião foi instituída por Maomé, um homem nascido na Arábia Saudita no século VII. Maomé se tornou órfão muito jovem, tendo sido criado pelo tio e pelo avô. Ele não era de uma família nobre e, em razão disso, ele teve que trabalhar para garantir sua subsistência. Entre os lugares que ele trabalhou, se destaca para uma viúva de grandes fortunas chamada Khadija, a qual viria a ser uma de suas 9 esposas. Durante o período que Maomé trabalhou para Khadija, ele teve a oportunidade de participar de uma caravana que estava indo para a Síria, onde ele teve contato também com cristãos e com a doutrina cristã. Dessa doutrina, Maomé reconhecia Jesus Cristo como um profeta e não como Deus. Maomé possuía o hábito de se retirar em uma gruta para fazer meditações com a família ou em particular. Entre essas meditações, ele teve revelações do anjo Gabriel, dizendo a ele que ele era mensageiro do Deus Alá. Algum tempo depois dessas revelações, Maomé começou a professar a fé islã e uma nova forma de governo, denominada califado. Como Maomé era analfabeto, essas revelações eram anotadas pelos seus seguidores e depois foram compiladas no Corão. Maomé conseguiu converter inúmeras pessoas para a fé islâmica, mas para isso ele teve que vencer o governo da época, que era a tribo dos Quraishitas. Maomé faleceu com pouco mais de 60 anos, sem, no entanto, ter deixado determinação de quem iria vir a lhe suceder. Isso porque Maomé só tinha deixado uma filha, de nome Fátima. Em razão disso, houve grande disputa entre seus seguidores, os jihadistas. E aí surgiram duas vertentes, as dos sunitas e as dos xiitas. A vertente dos sunitas acreditavam que qualquer muçulmano poderia suceder Maomé, desde que fosse voltado pelo povo. Já os xiitas sustentavam que o genro de Maomé, casado com sua filha Fátima, deveria ser seu sucessor, porque Maomé só deixou uma filha viva e como ele não tinha filhos do sexo masculino, então o ideal seria que seu genro lhe sucedesse. Desde então até os presentes dias, há uma grande rivalidade entre os sunitas e os xiitas, tendo surgido inclusive subvertentes dessas duas vertentes. Aqui cabe para a gente destacar o wahhabismo, que é uma subvertente dos sunitas, que faz uma abordagem literal da Sharia, perseguindo os muçulmanos que não praticam o Islã puro e os infiéis, no caso, os cristãos, os judeus. Essa ideologia foi utilizada para fundar a Arábia Saudita, com o intuito de controlar a vida no país, evitando que a cultura ocidental contaminasse os muçulmanos e destruísse a estabilidade do governo. Uma das formas de garantir essa estabilidade era introjetando medo nos muçulmanos, de que se eles fossem infiéis à Sharia, eles estariam condenados ao inferno. E para poder se purificarem, eles teriam que entrar nos grupos terroristas e se martirizarem, doarem suas vidas para que assim eles voltassem a merecer o paraíso. Sobre o aspecto político, as primeiras fagulhas do que hoje nós temos conhecido como Estado Islâmico começaram a ser introduzidas pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. O Zarqawi, em 1999, ele ingressou no Afeganistão e pediu a concessão a Osama Bin Laden de um campo onde ele pudesse treinar terroristas com o intuito de instituir o Estado Islâmico. Com os atentados às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, sob o pretexto de eliminar os grupos terroristas existentes no Oriente, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, estabeleceu bases militares no Iraque, em 2001, e em 2003 no Afeganistão. Com o estabelecimento dessas bases americanas no Iraque, foi provocada uma instabilidade no país. E dessa instabilidade, o grupo dos Zarqawi se aproveitou para instituir seu califado islâmico.
Então Zarqawi, a partir do momento que os Estados Unidos ingressaram no Iraque, começou a combater as tropas americanas. E para se fortalecer, ele se uniu ao grupo do Osama Bin Laden, o Al-Qaeda, e fundou o chamado Al-Qaeda no Iraque, que se fortificaria estabelecendo alianças com outros grupos terroristas existentes no país, todos de vertente sunita, com o mesmo objetivo: instituir um califado islâmico universal. Em 2006, Zarqawi faleceu durante um bombardeio provocado pelos Estados Unidos e, em razão disso, ele foi substituído por Abu Ayyub al-Masri. Nesse período, nesse ano, em 2006, o então sucessor de Zarqawi, o Masri, ele já tinha dominado várias cidades no Iraque. Ele tinha aumentado as áreas de domínio dele. E, em razão disso, ele instituiu o chamado Estado Islâmico do Iraque, ISI. É evidente que nem todos os civis comungavam da mesma ideia que o Estado Islâmico estava querendo impor. E, em razão disso, tanto os sunitas como os xiitas, que eram os principais perseguidos pelo Estado Islâmico, se uniram aos Estados Unidos, às tropas americanas, para enfrentar esse grupo terrorista, porque estava provocando muito caos no país. Essa união entre sunitas e xiitas com as tropas americanas ficou conhecida como Despertar Sunita. E essa união enfraqueceu o Estado Islâmico de forma que eles passaram a se concentrar em Mossul, disseminando ainda a ideia de que deveria surgir um califado islâmico. Em 2010, os militares dos Estados Unidos mataram os líderes tanto do AQI como do ISI. Em 2010, os Estados Unidos mataram os líderes do AQI e do ISI, sendo que este passou a ser liderado por Bagdade. Com a morte desses líderes terroristas, houve uma certa estabilidade no país e ele passou a ser então governado por um presidente xiita chamado Malik. Malik, ele passou a perseguir os sunitas e a matar eles. E isso provocou uma outra instabilidade no país, porque apesar dos sunitas serem minoria, eles começaram a lutar contra o governo de Malik. E no meio dos civis que estavam lutando contra, outros grupos terroristas começaram a se insurgir também. E, claro, junto o ISI também se uniu para poder lutar, e aí ele renovou suas forças para poder instituir o Califado Islâmico. Nesse período também estava acontecendo a Primavera Árabe na Síria. E aí o grupo liderado por Bagdade aproveitou que lá também estava tendo uma estabilidade no país, lutando contra o regime de Bashar al-Assad. E em 2003 ele rebatizou o grupo como sendo Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Em 2014, o grupo de Bagdade se autoproclamou Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E desde então, o grupo tem procurado estabelecer um Estado Islâmico universal, com atentados terroristas. Agora nós vamos falar sobre o termo terrorismo relacionado com o Estado Islâmico. Bom, o termo terrorismo ele apareceu pela primeira vez no dicionário francês em 1794, que foi após o período em que a França, na Revolução Francesa, estava sendo governada pelos jacobinos. E foi conhecido como um período de terror, porque ali as pessoas passavam por um julgamento arbitrário e eram mortas na guilhotina. Então, por isso, passou para a história como um período de terror. E aí surgiu o termo terrorismo. Esse termo ele possui várias definições. Por exemplo, no Alberto Bobbio, no Dicionário de Política, vai defini-lo como sendo a prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou coisas provocando terror. Contudo, não tem um termo, não tem uma definição ainda internacional que é reconhecida para este termo, terrorismo, porque ele envolve vários aspectos econômicos, jurídicos, sociais, políticos, envolve povos, culturas, etnias, então ainda não tem um conceito internacionalmente aceito para o termo. Bom, a Assembleia Geral, na Resolução 49/60, também de forma abstrata tentou definir
este termo terrorismo, como sendo atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral, num grupo de pessoas ou indivíduos para fins políticos. Contudo, ainda assim, não há uma definição internacional para o termo. O Estado Islâmico ele tem um fundamentalismo político-religioso para as ações que ele pratica. E pode-se ver que nas definições, geralmente, do terrorismo, a gente encontra a palavra terror. E os atos do Estado Islâmico envolvem esse terror, porque eles, se a gente vê degolações, estupros, os ataques que eles praticam, geralmente a gente conseguiria enquadrar dentro de qualquer conceito do terrorismo. E o Conselho de Segurança, apesar de não encontrar essa definição para o termo, não ter ainda essa definição, eles entendem que é necessário enquadrar o Estado Islâmico como um grupo terrorista, exatamente para poder criar meios para poder combater os atos que eles praticam. E de forma oficial, quem considera o Estado Islâmico como terrorista é a ONU, a União Europeia, o Canadá, o Egito, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, a Turquia, a Rússia, o Reino Unido, a Arábia Saudita e a Austrália. A ONU é uma organização internacional que teve origem em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, China e pela ex-URSS, que correspondia à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, bem como pela maioria dos então Estados-membros. Por isso, no dia 24 de outubro, nós comemoramos o Dia das Nações Unidas. A Carta da ONU é o documento mais importante da organização. Pelo menos é o que nos permite entender o artigo 103 da Carta, que diz que, no caso de conflito entre as obrigações dos membros das Nações Unidas, em virtude da presente Carta, as obrigações resultantes de qualquer outro acordo internacional prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da presente Carta. A partir de então, a gente consegue compreender alguns propósitos dessa organização internacional, da ONU. E dentre elas está em manter a paz, a segurança internacional, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais, seja de caráter econômico, social, cultural, humanitário e, claro, ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução dos objetivos comuns que hão de ser traçados, que forem traçados. Os princípios que orientam as Nações Unidas são a igualdade entre todos os membros, não existe distinção entre eles, e todos os membros se obrigam a cumprir, de boa fé, os compromissos que são tragos, que são abordados pela Carta. É importante nós compreendermos quais são os principais órgãos da ONU para então sabermos o posicionamento da mesma sobre a atuação do Estado Islâmico. A ONU ela é composta pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança, pelo Conselho Econômico e Social e pelo Secretariado. Havia o Conselho de Tutela, mas que foi extinto no ano de 1994. Dentre as principais funções do Conselho de Segurança da ONU está em manter a paz, a segurança internacional, determinar a criação e continuação e encerramento das missões de paz. Dado o breve exposto, nós podemos então compreender se a força é usada de forma legítima na atuação frente ao Estado Islâmico. O capítulo 7º da Carta da ONU versa sobre a ação relativa a ameaças de paz, ruptura de paz e atos de agressão. E em como que a ONU então tem se comportado frente, na verdade, à atuação do Estado Islâmico, que a gente sabe que teve origem aí lá com o atentado de 11 de setembro de 2001, que na verdade desvinculou-se da rede Al-Qaeda, A ONU entende que não há ilegítima quando se faz do uso da força para combater a atuação do Estado Islâmico. Pelo menos é o que nos permite entender o artigo 48, que diz que a ação necessária ao cumprimento das decisões do Conselho de Segurança para a manutenção da paz e da segurança internacional serão levadas a efeito por todos os membros das Nações Unidas. Nada, dispõe o artigo 51, de que nada presente na Carta prejudicará o efeito inerente da legítima defesa individual ou coletiva no caso de decorrer um ataque armado contra um membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacional. Então, a gente consegue perceber e compreender que não há
Bom, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, no seu objetivo de decidir as questões relacionadas à paz, à segurança internacional, ele emite resoluções. Em relação ao Estado Islâmico, o Conselho de Segurança só veio tratar especificamente com a nomenclatura Estado Islâmico a partir de 2014. Antes disso, em 1999, com a resolução 1267, foi a primeira vez que o Conselho de Segurança reconheceu os ataques terroristas como sendo ofensas mesmo aos direitos humanos. Então, daí a necessidade de eles serem combatidos e prevenidos. Logo em seguida, em 2000, a 1333 foi reiterando essa necessidade de combate e de prevenção aos ataques terroristas. E logo após o ataque do 11 de setembro, o atentado terrorista, surgiu a grande necessidade de punir especificamente não só os atos, mas qualquer um que tenha colaborado para que tudo aquilo acontecesse, devido ao horror que foi o atentado do 11 de setembro. E aí foram surgindo outras resoluções nesse sentido, e em 2014 o Conselho de Segurança da ONU veio de fato reconhecer a independência do grupo terrorista Estado Islâmico e apelando por um lado humanitário, a partir da resolução 2170 em 2014, conclamando os estados que realmente combatessem, prevenissem pelo lado humanitário. Depois, logo em seguida, no mesmo ano, veio a 2191, trazendo aos estados a necessidade da obrigatoriedade de cumprir, pelo artigo 25 da Carta da ONU, de executar as resoluções, as decisões do Conselho. Então, não era opção dos estados agir de forma cooperativa, como veio a 2178 conclamando os estados para essa cooperação internacional. É obrigação dos estados a partir do momento que eles são partes da ONU. Depois a 2195, em 2014, alertando aos estados para que trouxesse um funcionamento efetivo dos sistemas jurídicos internos, um combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao crime organizado, uma vez que o Estado Islâmico, principalmente o Estado Islâmico, né, a atuação dele está envolvida diretamente a essas questões que aparentemente são internas dos países. Depois a 2195, trazendo formas assim, de combate específico à atuação do Estado Islâmico, apresentando as ligações deles com petróleo, um financiamento direto e indireto, proibindo até mesmo apoio ao resgate de reféns, porque por meio desse resgate eles vão se fortalecendo, bloquear principalmente o fortalecimento, qualquer forma de fortalecimento bélico do Estado Islâmico. E que o foco do Estado Islâmico são bens culturais, arqueológicos, científicos e religiosos dos países. Depois outras resoluções vieram, principalmente tratando das questões da Líbia, medidas práticas de combate ali, foi a resolução 2214. E depois disso tudo, aquele período de atentados ali na França, em Paris, a França levantou um clamor mesmo e o Conselho de Segurança emitiu a resolução 2249, reconhecendo de fato que o Estado Islâmico é uma ameaça global sem precedentes e que devem ser adotadas medidas necessárias, claro, sempre de acordo com o capítulo 7 da Carta da ONU, para combate mesmo e prevenção, qualquer medida que for necessária de acordo com o capítulo 7 da Carta da ONU. E a 2253, uma das mais recentes resoluções, em 2015, reiterando todas as medidas. E é válido ressaltar também que essa resolução foi internalizada aqui no Brasil em 2016, pelo Decreto 8799. Principais atentados. Os atentados terroristas, com autoria reivindicada pelo Estado Islâmico, ocorreram em vários países. Porém, os ataques terroristas que tiveram mais visibilidade ocorreram na Europa e na América do Norte. No dia 7 de janeiro de 2015, o escritório do jornal Charlie Hebdo foi invadido por atiradores. Uma cartunista relatou que homens a obrigaram a deixá-los entrar no jornal e separaram as pessoas presentes em 2 grupos, de homens e mulheres, e chamaram alguns dos cartunistas pelo nome, antes de atirar. O escritório já havia sido alvo de ataques após publicarem uma charge com o profeta Maomé,
o que deixou revoltados alguns muçulmanos extremistas. No tiroteio, 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas, entre elas cartunistas e desenhistas famosos, além de outros funcionários do jornal, como revisores, vice-diretor, colunistas, 2 policiais e um convidado que visitava o escritório. Uma onda de protestos apoiando o jornal e manifestando contra a violência se espalhou por vários países. Nas redes sociais, as pessoas postaram frases em apoio às vítimas. Dia 13 de novembro de 2015, também em Paris, a casa de espetáculos Bataclan foi atacada por atiradores que atiraram por aproximadamente 10 minutos enquanto gritavam "Alá é grande". Dispararam em vários estabelecimentos antes de entrarem na casa de show. Mais de 100 pessoas ficaram reféns do local e 70 pessoas morreram. Policiais invadiram o Bataclan, os atiradores explodiram bombas que traziam presas a seus corpos e morreram no local. Da cidade, outros homens atiravam contra pessoas e estabelecimentos. No total, foram 7 locais e 120 pessoas mortas. No dia 11 de junho de 2016, em Orlando, Estados Unidos, 50 pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas em uma boate LGBT. Na época, o tiroteio foi considerado o pior ataque a tiros da história dos Estados Unidos. O atirador morreu durante a troca de tiros com a polícia. Ele já havia sido investigado por supostas ligações com o terrorismo. Ele tinha 29 anos, era cidadão norte-americano e os pais eram afegãos. Investigações não conseguiram comprovar relações com o Estado Islâmico, até uma agência de notícias do grupo terrorista noticiar e assumir a autoria dos ataques. A ONU. Nossa, mas eu tô com uma sorte. Ora passa o som, ora o outro faz aniversário. Para melhor compreendermos o Estado Islâmico, A ONU é uma organização. Ih, tá difícil. Prevenissem pelo lado humanitário, e faz uma leitura literal da Sharia. Tem que cantar de novo. Depois você corta isso, né? O Estado Islâmico, ele recorre os seus ataques... Nossa, para. Após a ratificação da Carta pelos Estados Unidos. Maravilha! Tem gente fazendo meu aniversário hoje. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, telespectador que não está assistindo hoje. Ó, então aqui, ó, a presilha estava aqui em cima, ninguém me falou nada. Essa presilha ia sair na filmagem. Eles são obrigados... Eu fiquei perdida. Tinha uma família nobre. Ai, pode voltar? Então eu vou começar de novo. Então vamos lá. E por fim, eu sou fora Temer. Pronto. Acabou.